O modelo astronômico preconizou de Eratóstenes até um determinado tempo que os raios solares seriam paralelos, que viriam de forma paralela à Terra. Assim, nestes desenhos em que a convergência impede que os raios sejam paralelos, porque a convergência se daria fora do raio, ou seja, fora do diâmetro, porque é impossível para uma esfera convergir pelo diâmetro, porque desta forma, sim, os raios seriam paralelos, mas convergindo também ocasionaria no equinócio na Terra dias e noites diferentes de 50% e 50%. Então, não seria possível o equinócio em tempo igual, entre dia e noite. Assim, o modelo astronômico comete falhas matemáticas em que, para se ter uma convergência calculada pelo raio ou diâmetro da Terra, que no caso configuraria uma função cotangente para raios paralelos, e no entanto o modelo astronômico calcula pelo raio do Sol e pelo raio da Terra a convergência, o que não poderia ocorrer. Deveria se eliminar a curvatura, ou seja, o grau que ocorre a curvatura, dos raios. Para uma esfera tem que se calcular isto, e Sol é uma esfera. Então, e também a ciência afirma que os raios solares se propagam em linha reta. Então, ele, para vencer a curvatura e convergir, não poderia ocorrer matematicamente. Assim, o eclipse lunar seria impossível pela sombra da Terra, porque para um Sol maior e muito distante, o que teria que ocorrer? Teria que ocorrer dias menores dias maiores e noites menores, no equinócio. E também eclipses lunares teriam que ocorrer apenas em equinócio, o que não é verdade. Todos sabemos que eclipses podem ocorrer a qualquer época e ser visível parcialmente ou totalmente em qualquer posição do globo. Então, basta observar os desenhos em que a convergência não pode ocorrer exatamente nos 180 graus do Sol. Então, impedindo assim a convergência. Para a possibilidade de um Sol imenso convergindo para a Terra minúscula, seria apenas os raios paralelos, porque a proporcionalidade dos corpos impediria isto. Assim, o crepúsculo também seria impossível. O crepúsculo de 5:30 da tarde ou 5:30 da manhã seria impossível, porque toda a Terra estaria envolvida na plena iluminação do Sol, que, para uma Terra minúscula, evidentemente, ela estaria toda iluminada.
não poderia haver crepúsculo para a possibilidade de um sol imenso. Mas, no contrário, para um sol menor e mais próximo, sim, essa possibilidade é viável. Então fica possível, né? Possível a nossa realidade. Mas o que eu vou falar? Assim, né, a matemática respalda a astronomia. O modelo tem que ser totalmente lógico e totalmente matemático. Se a matemática impede, ele cai por terra. Assim, o modelo heliocêntrico, quando ele afirma que a convergência se dá pelo diâmetro também é 180 graus, então é impossível pela curvatura do mesmo convergir. Basta fazer um desenho simples, né? Como esse desenho que eu estou apresentando aqui, que se observa que a convergência não pode se dar nos 180 graus. E também a função cotangente é muito clara, vai resultar em raios paralelos. E, no entanto, a ciência, né, afirma erroneamente que a convergência seria de 0,53 graus, que para um corpo esférico não importa a distância, e sim o formato, em que o grau de convergência e divergência para um corpo esférico tem que ser uma constante, tem que ser o mesmo. Obviamente que a uma distância tal, ele vai ou não iluminar um corpo maior ou menor. Então, aí é a própria limitação da distância e do seu formato. Mas, como o Sol ilumina a 360 graus, obviamente haveria uma iluminação menor, mas seria também plena a 360 graus. Como o que incide da sua origem seria maior, né, para o caso da Terra minúscula, toda a incidência seria voltada diretamente à Terra, porque a Terra orbitaria o Sol pelo círculo máximo, ou seja, pela origem, pelo seu centro. Então, teria que ocorrer uma iluminação plena, e não sendo possível crepúsculo. Assim, a transição entre o dia e a noite seria abrupta, seria em um piscar de olhos, um piscar rápido de olhos, né? Porque a própria curvatura seria o anteparo. Então, se girou, a Terra rotacionou, seria noite ou dia imediatamente, e sem passar pelo crepúsculo. Ok? Então, é por aí.